Olá, amigos. Vamos ao nosso radar da semana, dos dias 27 a 31 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise, além desse radar da semana. Todos os dias tem radar do mercado, uma live a partir das 10h45, tem análise de fechamento após o encerramento de cada pregão, e ainda tem as análises especiais, são 2 por semana, geralmente na terça e na quinta-feira. Para você se inscrever facilmente no canal, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Na parte inferior também do vídeo, se essa imagem inscreva-se não estiver aparecendo para você, na parte inferior vai ter também o botão lá de se inscrever, outra opção para você se inscrever gratuitamente no canal. Deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado de todo o conteúdo novo que tiver no canal e aproveite ao máximo o conteúdo existente, as análises especiais, a parte também de aprendizado, tem muito conteúdo aí devidamente categorizado. Seguindo aqui para o nosso radar da semana, antes de mais nada, lembre-se de instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, está disponível para iOS e para Android, isto é, se você desejar receber as recomendações de compra e venda que eu vi no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, daqui a pouco vou disponibilizar a carteira exponencial, que é a carteira semanal, e na próxima segunda-feira vai vir a carteira para o mês de agosto, a carteira mensal chamada Perspectiva. Então tudo isso dentro do aplicativo e ainda mais informações relevantes durante cada pregão aí no seu celular e também no seu desktop. Então é só instalar o aplicativo. O link direto de acesso ao aplicativo na loja da Apple ou do Google está aqui na descrição desse vídeo. E na descrição do vídeo também você tem um link de acesso ao curso. O curso vai abrir uma nova turma no dia 5. Esse dia 5 só vai ser aberto para quem estiver na lista de espera, na lista VIP. E vai ter inclusive um desconto em relação a quem estiver na lista VIP no primeiro dia de acesso. Depois vai ter 6, 7, 8 e 9 aí disponível para você fazer sua inscrição. Seguindo aqui então para a análise semanal, nessa radar da semana. Vou falar aqui quais são os ativos que eu vou abordar nessa análise. Eu vou falar aqui do Ibovespa, já está aparecendo aqui na tela para vocês, Ibovespa. Vou falar também aqui do Ibovespa, vou falar do dólar, vou falar aqui da PTR4, Vale 3, GGBR4, IP3, Sula 11, HPV3, Mafrig, MFG3, BRAP4, Sabesp, SBSP3, Elet 3, JHSF3, ITSA4, PECAR3 e Usin 5. Todos os ativos que eu vou abordar nesta análise. Então, começando pelo Ibovespa. Ibovespa terminou a semana ali em leve queda, 0,49%, um candle de definição. No último radar da semana eu comentei sobre esse nível de preço aqui, uma região ali na faixa dos 95 a 96 e 500, 95 não, né? 105 a 106 e 500, bateu nessa região aí de resistência e perdeu um pouco de força. Ainda não gerou sinal de baixa. Não perdeu ainda a mínima da semana anterior, não quebrou essa sequência de mínimas ascendentes. Então, o primeiro sinal para se ter um movimento de correção ou mesmo um movimento lateral no gráfico semanal seria ter a perda da mínima desta semana atual, que foi dessa última semana, que foi de 100.858 pontos. O suporte mais próximo para uma perda de mínima aqui do Ibovespa seria a região que superou ali para trás, desde os 97.700 até um patamar ali na faixa dos 96.500. Essa seria a região mais relevante, lembrando que essa região para trás aqui também era uma região de fundo anterior e topo anterior, dando um zoom menos aqui, toda uma região aqui para trás que o Ibov tinha batido, tinha respeitado e de novo chegou em outro nível de preço importante, que é essa região aqui, bateu e está gerando uma primeira sinal de enfraquecimento, mas ainda não tem um sinal claro de baixa. O Ibov conseguindo gerar aí um fundo, isso aqui é o gráfico diário, conseguindo gerar um fundo na superação da máxima do pregão de sexta-feira, que foi de 102.693, aumenta um pouco mais a chance de subida. Superou a máxima do pregão de sexta-feira, já é uma garantia que vai subir? Não, é um sinal para se ter um movimento de subida. Anula esse sinal, essa expectativa de alta, se ocorrer aqui o retorno do preço para baixo da mínima do pregão de sexta-feira, que basicamente é a mínima da semana, que é a região dos 100.858 pontos, que isso seria, ou seja, gerar um sinal de alta aqui e voltar e perder essa mínima, anula o sinal de alta do diário e gera um sinal de baixa no semanal, aumentando a chance de queda, correção no preço ou
correção no tempo. Ibov, lembrando que no mês segue aí em alta de 7,71%, seguindo aqui dentro do seu movimento de subida. Indo agora para o próximo ativo, o dólar. Dólar terminou a semana fechando para baixo da média, que era um cenário aqui, olhando para o gráfico mensal do dólar. A gente dá para ver aqui no dólar essa movimentação aqui de correção, a tendência de alta no gráfico mensal. Então, uma correção que está acontecendo aqui no dólar, maior no preço ou no tempo, né? Uma correção maior aqui no preço, que seria buscar ali a média móvel de 3 períodos, ou no tempo, ficar aqui de lado. Então, o viés de um prazo um pouco maior no dólar, falando curto a médio prazo, é de baixo. Aí no gráfico semanal tivemos uma semana fechando para baixo da média. Lógico que aqui não está tão forte esse movimento para baixo. Ameaçou uma queda mais forte, mas se recuperou aí no fechamento da semana. Se recuperou deixando essa sombra aqui inferior, mesmo assim deixando uma queda de 2,86%. Quando eu falo se recuperou, gerou aqui um movimento de alta. Mas a tendência do gráfico diário do dólar é de baixa. Então, se a tendência é de baixa, fica uma expectativa maior de gerar topo descendente para baixo desse patamar. O que vai mudar para mim, para minha expectativa, para minha leitura, esse cenário um pouco mais baixista do dólar, que isso aqui sendo uma correção da tendência de baixa, seria o dólar voltar para cima dessa região aqui, ó. Voltar para cima ali da máxima desse candle na faixa dos 5.313. 5.313 até 5.321,5 seria o principal nível de resistência, no meu modo de ver, para o dólar. Voltou para cima dessa região, furou essa região, já fica uma expectativa maior de recuperação de uma tendência de alta de curto prazo, pelo menos de enfraquecer a tendência de baixa de curto prazo. Então, nesse momento, a tendência de baixa pelo gráfico diário em cima do dólar e pontos de resistência importantes pela frente que ele tem aí. Mas lembrando que está dentro ainda do movimento de alta e podendo ter mais alguns dias com mínimas ascendentes aqui no gráfico diário. Olhando agora seguindo aqui falando de PETR4, agora falando das ações, voltando aqui para o gráfico semanal, tivemos uma semana na Petro estável, menos 0,04%. Mais uma vez, a Petro bate na região ali, mais uma vez, principalmente aqui em cima desse gap, né? A Petro testa essa região do gap, essa região aqui, desta vez testando efetivamente a região lá dos 23,50 e perdendo força em cima dessa região. Como isso aqui é um patamar de resistência do gráfico semanal, aumenta-se a chance, se a gente olhar também para o gráfico aqui mensal, aumenta-se a chance de se ter o quê? De se ter aqui uma correção em cima dessa média móvel de 13 períodos, que é a região de fundo anterior ali do gráfico mensal, R$ 23,28. A mínima desse fundo está aqui. Ela ultrapassando, por exemplo, no gráfico semanal, fechando acima dessa região aqui, dessa região de 23,50, vai reforçar bastante a chance de testar o outro nível de resistência do mensal, que fica lá na casa dos R$ 25,00. Mas nesse momento, se a Petro perder a mínima desta última semana localizada em 22,42, é um primeiro sinal para se ter aí um movimento para baixo. Porque depois que perdeu essa aqui, reverteu para cima na mesma semana, acontecendo novamente essa quebra de mínima ascendente, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento de correção. E o principal suporte aqui na média seria 21,20, mas antes disso tem um gap aqui na faixa dos 21,98. Zona de suporte principal 22,10 até 21,98 aqui pelo gráfico semanal, e dá para ver também pelo gráfico diário toda essa região aqui na faixa ali dos R$22,00, essa região aqui inteira, que era ali uma região um pouco mais testada como o topo anterior e ficou se sustentando aqui como um patamar de suporte. Para swing trade, pensando no swing trade, para quem está comprado então no position trade, ou seja, no médio prazo na Petro, a perda dessa mínima que seria um indício de possível saída ou redução da posição, caso queira conduzir dessa forma, né? No curto prazo, no swing trade, a Petro, para gerar um sinal de alta aí no início da semana e podendo até abrir uma posição de compra apesar desses dois topos próximos, que deixa aí um risco um pouco maior na operação, isso aqui seria uma das alternativas, ou seja, a superação da máxima do pregão dessa sexta-feira, que ficou aqui na faixa dos R$ 23,06. O stop ficaria para baixo dos R$ 22,42, tentando pegar a continuidade do movimento de subida e, logicamente, se faz uma entrada dessa aqui, qual o objetivo? Não é os 23,50, o objetivo é buscar aquela região de resistência do gráfico mensal lá na casa dos R$ 25,00. Esse seria o foco maior para uma operação nova de compra de swing trade na Petro. Depois aqui vamos falar da Vale 3, que terminou a semana com queda de 4%, superou a máxima histórica. Vou jogar aqui no gráfico de maior periodicidade. Na verdade, aqui do gráfico mensal superou ali a máxima histórica, ainda é um desafio para essa ação.
A ação aqui tem resistência na faixa dos R$ 61,05, R$61,05, a máxima histórica anterior, e consequentemente trazendo ainda um cenário mais positivo aí de médio a longo prazo para o papel. No gráfico semanal, dá para ver que perdeu força, mas olhando para um topo anterior do gráfico semanal, permanece acima. Se a Vale perder a mínima desta semana, vai aumentar a probabilidade de ter uma correção que aponta mais, minha expectativa, né, na leitura aqui do gráfico, de se ter uma correção no preço, ou seja, um movimento de baixa do preço, podendo testar a média móvel 13 períodos. Por quê? Porque considerando todo esse movimento aqui de subida, e a perda dessa mínima aqui depois de um grande candle de alta, entra um candle de baixa desse aqui e perde essa mínima, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo. O que deveria acontecer para começar a anular essa expectativa? Gerar um pregão na segunda-feira, esse aqui é o gráfico diário, fechando aí forte para cima aí dessa, não só da média, mas principalmente já brigando lá com a região dos R$60, vindo até fechar acima dos R$60, seria o melhor sinal para aumentar a chance de continuidade da tendência de alta de curto prazo desse papel, que é o que se encontra agora, e também reduzindo a chance de iniciar uma correção logo agora pelo gráfico semanal. Então esse seria o principal sinal que poderia inclusive trazer uma oportunidade de compra nesse ativo aí no início da semana. GGBR4 fechou a semana bem, com alta de 5,09%, conseguindo superar a máxima da semana anterior. Veja, perdeu a mínima da semana anterior, mas pelo gráfico diário, o ativo conseguiu se sustentar em cima dessa região aqui de suporte. A gente tem até uma compra em aberto de swing trade na ação. Fechou bem a semana, podendo dar continuidade do seu movimento de subida. E voltando para o gráfico semanal, que está em tendência de alta de médio prazo, topos e fundos aqui ascendentes, basicamente, a expectativa em termos de médio prazo seria de vir a buscar fechar aqui esse gap de baixa, que é a zona de desafio dela. Seria na faixa dos 18,54, primeiro desafio, e vindo para fechar completamente em R$19,07. Então esse é um sinal positivo que ela fez na semana, podendo ter algo mais para cima. O que anula essa expectativa, que começa a anular essa expectativa dela de subida, é o preço voltar realmente a trabalhar abaixo dessa região aqui, ó, que ficou muito bem definida no gráfico diário. Dá para perceber aqui a definição forte de suporte em cima dessa região aí, em torno de R$16,15 até um patamar de R$16 número redondo. Então toda essa faixa de preço, R$16,15 a R$16, zona de suporte. A mínima, inclusive, do pregão de sexta-feira, desse grande candle de alta, foi de R$16,09. Então ativo também. Já estou mencionando ativos que geraram um sinal de alta, né? O GGBR4 terminou já gerando um sinal de alta pelo gráfico diário no fechamento da semana e anulando a sinalização negativa que vinha acontecendo no início da semana aí pelo gráfico semanal. Ipera, IP3, foi até abordada na última rodada da semana. A ação girou aqui uma semana positiva de 1,63%, segue dentro de um movimento de alta. Lembrando, não mudou muito a análise que foi feita na última rodada da semana. Subiu, caiu, voltou a subir, bateu aqui, está brigando com essa região aqui de resistência, uma região de topo que ficou virando ali um fundo, fechou aqui abaixo, voltou para cima, já volta para baixo, ou seja, sem uma definição em cima desse patamar, e agora essa região está funcionando como patamar de resistência, mas segue dentro de uma expectativa maior de alta na minha leitura. Por quê? Porque gerou um movimento forte para cima, superou a máxima desse topo, faz um processo aqui de correção lateral, volta a gerar um sinal de alta na semana passada e essa semana vai confirmando um movimento de subida. Pelo gráfico diário, já gerou inclusive outro ativo que gerou um sinal de alta, GGBR4 gerou sinal de alta rompendo o topo anterior, aqui também gerou um sinal de pivô de alta. Inclusive também temos uma operação de compra de swing trade aberta em cima desse papel, que fechou até abaixo do nosso preço de entrada mencionado na última análise de fechamento de sexta-feira. Então temos aqui um sinal aí de subida, né? Lembrando que a gente está aqui no domingão, dia 26 de julho. Então aqui nós temos um pivô de alta. Dentro desse pivô de alta, fizer uma projeção de alta da IP3, a expectativa de alta de acordo com os números do Fibonacci, 100% desse movimento aqui sendo projetado a partir dos 32,81, a gente teria um objetivo por volta dos R$36, fazendo a projeção clássica, que é rompimento ali
do topo anterior, projetando 61,8%, 36,39. Enfim, duas projeções que apontam ali para casa dos R$ 36, uma na faixa dos 36 e outra na faixa dos R$ 36,40. Vamos ver se ela consegue fazer isso. O que anula realmente uma expectativa, que anula um pouco mais a expectativa de subida, e inclusive poderia acionar a minha saída da operação, stop da operação é voltar para baixo da região dos R$ 33,23, enfim, voltar para baixo da média móvel 13 períodos, do topo que foi rompido aqui hoje, rompeu esse topo, parou em cima como suporte, gera sinal de alta e volta aqui para baixo, já começa a trazer um aspecto um pouco mais negativo, mas nesse momento é um ativo que eu vejo com bons olhos, gerando aí um movimento de subida no gráfico semanal. Outro ativo que também vai gerando sinalização positiva é a Sula 11. Ameaçou também gerar um topo, reverteu aqui, fechou próximo da máxima, tem um ativo abordado semana passada e rompeu para cima, fechou a semana com alta de 4,1%. Então ela conseguiu sair aqui dessa região, uma região que ficava mais travado, tinha em outro patamar ali bem testado, conseguiu fechar acima, apontando também para poder vir a testar ali uma próxima resistência um pouco mais relevante, que é de um gap. Aqui no gráfico diário vai ter aqui um fundo, e essa região de gap aqui que vai ser na faixa, primeiramente o fundo na faixa dos 56,72 e depois na casa dos 59,42. Então, para quem está comprado no ativo, pelo médio prazo ali, pelo gráfico semanal, dá para segurar um pouco mais essa posição. Logicamente vai ficar de olho que não deveria mais voltar aqui para baixo da mínima dessa semana, 48,61. E no gráfico diário, ativo que está próximo de gerar um novo sinal de alta de fundo ascendente. Fundo ascendente é o mesmo pivô de alta que aumentaria a probabilidade de buscar aqueles níveis de resistência que eu já comentei no gráfico semanal. Mensal dá para perceber que o ativo está bem dentro de um movimento de subida, conseguiu voltar para cima da média, o mês está positivo aí na faixa de 13,22%. Olha onde aconteceu aqui esse engolfo de alta no gráfico diário, padrão gráfico que tem aqui um padrão de reversão dos candles, que tem aqui um vídeo de aprendizado no canal, basta pesquisar aí sobre engolfo de alta, bateu num topo anterior, a chamada mudança de polaridade, outro conceito aí abordado também no vídeo de aprendizado, e gera uma sinalização de alta, superação da máxima do pregão de sexta-feira, que foi de R$ 51,29, aumentará a chance de ter um movimento aí de subida nesse ativo. Para quem está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop ou abaixo da mínima desse candle ou abaixo da mínima do candle que gerou o pivô de alta, aqui esse grande candle de alta e gerou esse pivô de alta, ou seja, ou abaixo do patamar de 49,01, vou colocar aí na faixa dos R$ 48,97 ou colocar aqui na faixa dos R$ 48,58. Depois de Sula 11, vamos falar aqui falando aqui da HPV3, Rap Vida. Esse ativo gerou também, olha só como é parecido com o gráfico da Sula 11 em termos de sinalização, né? Eu estou mudando aqui rapidamente de um para o outro. Então temos Rap Vida no gráfico semanal, que também foi abordado na semana passada, um bom fechamento de semana. Quando falo semana passada, no radar da semana, foi feito no domingo passado. Também gerou um bom candle de alta nessa semana, fechou com alta de 2,95% e vai apontando para a sua máxima histórica, que está aqui, localizada na casa dos R$ 69,09. Segue dentro do movimento de alta, segue dentro de um pivô de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, próximo de gerar, por exemplo, um pivô de alta, superação da máxima desse pregão também seria uma das alternativas de entrada. O stop ficou grande. O stop ficou um pouco grande aqui, o tamanho do stop dessa operação, mas como o cenário está um pouco mais positivo, é uma das alternativas. Assim como o Sula 11, também pelo gráfico diário, o ativo conseguiu se sustentar acima de um topo anterior e proporcionar esse candle de recuperação, podendo trazer um movimento de subida. Começa a mudar essa expectativa mais positiva que eu estou mencionando aqui, na minha avaliação, se voltar para baixo da mínima do candle de sexta-feira, que é dos R$ 63,10. Então segue aí apontando também para cima Rap Vida. Outro ativo que me chama atenção pelo gráfico semanal é a MRFG3, que fechou uma semana estável, com alta de 1,51%, batendo na resistência e perdendo força, gerando um candle ali de indefinição, podendo vir trazer um movimento para baixo se perder a mínima dessa semana, que ficou de R$ 14,31. Mas chama atenção por quê? Porque esse aqui foi um movimento longo para cima, a ação faz um processo de correção, todo esse movimento aqui de correção, corrigindo parte aí desse movimento de subida, se sustenta em cima da média, gera sinalização de alta, confirma um movimento mais forte para cima e segue
um pouco mais forte para cima, ou seja, ela superou um patamar que era respeitado, essa máxima aqui, batia, mas não conseguia ficar acima. Essa semana conseguiu já ficar acima e essa próxima semana, a última semana, parou em cima, ou seja, se sustentou ainda acima, não voltou para baixo, não deu um sinal de falso rompimento. Então é algo positivo, tendência de alta no médio prazo, tendência de alta no longo prazo nesse papel, mensal dá para perceber, veio para baixo, aí vem a crise, vem uma pancada para baixo, já se recupera totalmente, dá uma pequena parada e agora um mês aí ficando bem em alta de 17,61%, pelo menos até o pregão de sexta-feira, dia 24 de julho. No gráfico diário, dá para perceber que ela está no processo de correção. Então, se o ativo tem um cenário positivo ali no gráfico semanal, pode chamar a atenção para a compra aqui no decorrer da semana. Teria que estender um pouco mais ou o movimento para baixo ou o movimento lateral para buscar a compra ou de pivô de alta ou de fundo ascendente, vindo aqui mais para baixo, testando essa região ou mesmo em cima da média, fundo ascendente, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Vou colocar até o Fibonacci aqui em cima de todo o movimento de subida. 50%, 14,21% e 61,8% de retração na faixa dos R$ 13,83. Enfim, são pontos de suporte que podem funcionar como suporte e gerar um sinal de alta para buscar uma compra desse swing trade no decorrer desta semana. Então, primeiro eu já falei de ativos que estavam gerando ali possibilidade de entrada, né, fazendo um processo de correção. Alguns já geraram sinal de alta como GGBR4 e IP3, outras num processo de correção já com candle também de alta, Sula 11 e HPV3. Agora Marfrig, um processo de correção no gráfico diário. Vamos lá falar agora de Sabesp. SBSP3, que também é ativo que foi falado na semana passada, gerou um bom candle de alta na semana passada, mas essa semana caiu 3,66%. Inicialmente, num primeiro momento, um candle de correção dessa forte alta da semana passada. Só que para confirmar isso, teria que pegar aqui no gráfico diário, gerar ali uma nova sinalização de subida. Também é outro ativo que conseguiu gerar um bom rompimento, saiu aqui dessa região, gera um rompimento e aqui agora passa por uma correção, volta ali na média, primeira sinalização para cima, superação dessa máxima. Se tiver mais um pregão aqui assim, ó, eu diria que mesmo perdendo a mínima da semana passada, eu diria que ainda seria um pouco mais interessante para essa compra de swing trade. Para outro tipo de compra seria através de um pivô de alta também, rompimento dessa região aqui dos 63,88. O sinal que começa a deteriorar a expectativa de subida é gerar um fechamento aqui para baixo da média móvel 3 períodos no gráfico diário e gerar nova mínima no decorrer dessa semana. Então mais um ativo. Os ativos que eu vou comentando aqui não necessariamente são ativos que vão fechar em alta na próxima semana. Isso não tem como a gente saber com certeza. Mas são ativos para a gente que chama atenção para buscar ou operação de compra, ou já abrir uma operação de compra, como já tem até algumas compras em aberto que eu já mencionei, ou entrar comprando, ou abrir compra na sinalização de alta, ou monitorar no decorrer da semana, que podem trazer oportunidades no decorrer dessa semana em termos de operação do swing trade. Logicamente também falando sobre a questão de position trade aqui. Então, no caso até da Sabesp, quem está no position trade nesse ativo, abre-se a chance ainda de sustentar a posição, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. O sinal que começa a deteriorar um pouco mais, ou na realidade deteriorar no sentido de trazer alguma correção, não mudar a tendência de alta de médio prazo, seria perder a mínima dessa semana. Primeiro sinal, mas ela pode perder a mínima da semana e reverter para cima, vai depender do que vai acontecer no diário. Mas o primeiro sinal para se ter realmente o processo de correção, perda dos R$ 60,19. A resistência que mais forte que ela conseguiu bater na semana passada e essa semana voltou para baixo, R$ 63,84, seguido de R$ 64,91. Depois Sabesp, LET3, no último pregão, o dia 24, fechou com queda de 0,94, mas olhando para o gráfico semanal, observe o mensal como está interessante. O ativo conseguiu voltar para cima ali, esse mês está conseguindo voltar, tem uma semana para encerrar o mês. Mas esse fechamento, se continuar com fechamento aí para cima de R$ 34,83 a R$ 35, isso traz um viés mais positivo para a ação, que a gente já dá para ver pelo gráfico semanal, que é um movimento longo para cima, uma correção pequena e gera um candle grande, gera outro movimento forte, batendo em cima de dois topos anteriores, ou seja, gerou um candle ali de baixa, perda da mínima dessa semana, reforça um pouco mais a chance de se ter uma correção. Pode ser uma correção no preço, voltando ali para a média, uma correção no tempo, onde o preço fica mais lateral, o movimento mais lateral e a média vai se aproximando do preço. São essas duas formas aí que eu vejo de correção para o papel. Para quem está posicionado, em termos de position trade aí, está
preocupado com essa zona de resistência, a primeira forma de saída seria a perda ali dos R$ 37,52, podendo colocar o stop ali na faixa dos R$ 37,49. É uma das formas de posicionar o stop para quem está comprado no Position Trade pelo gráfico semanal. O suporte principal na correção desse papel, que eu visualizo ali que pode ficar bem interessante para compra, na faixa ali dos R$ 34,00, por volta dos R$ 34,83, até um gapzinho aqui de corpo na faixa dos R$ 32,59, ou seja, de toda essa região de dois fundos anteriores aqui para trás até a região do gap, essa faixa de preço seria a mais relevante no meu modo de ver para buscar a operação de compra. E no gráfico diário? Porque eu trouxe o papel para cá se está em uma semana de baixa, porque a semana de baixa está sendo um processo de correção no diário. Então, apesar do candle de baixa, assim como a Vale 3, que já foi mencionada nessa análise, pode abrir a semana já subindo. A primeira alternativa de entrada, comprar a superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Se supera essa máxima e perde essa mínima, saída da posição comprada, assim como eu já falei até da Vale 3. Então é uma das alternativas aí para a semana na Elet 3. Voltando aqui, falando de JHSF3, mensal bem, rompeu ali basicamente o topo anterior, pivôzão de alta no gráfico mensal, então está bem alinhado para cima. Semanal também uma baita tendência de alta, muito forte para cima e passando por um processo de correção, perdeu a mínima da semana passada. Isso já olhando para os ativos que eu comentei, se perder a mínima da semana passada, para quem estava posicionado em termos de position trade, né, uma operação pelo gráfico semanal, aqui seria um dos pontos de possível saída. Isso aqui é um sinal que aponta para termos ou um movimento para baixo, que aumenta a chance disso, a expectativa disso acontecer, ou mesmo um movimento de baixa. Diante disso, por que eu estou tão destacando se ela está gerando sinal de baixo, gerou um engolfo de baixo? É porque ela está em cima, primeiramente, do antigo topo, do gap, ela conseguiu se sustentar acima, fechar aí acima desse patamar, suporte então na faixa dos 9,10 até um patamar de 8,83, zona de suporte para o gráfico semanal, está em cima desse patamar. Se eu olho para o gráfico diário, eu vejo um ativo que veio, gerou uma correção, subiu, volta para cá, ou seja, a correção tinha sido pequena comparando todo o movimento de subida dela, faz isso aqui para baixo. E o que me chama então a atenção a JHSF3? Como ela rompeu máxima histórica, é aquele ativo que pode esticar mais pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário, as correções ficarem curtas. E dentro do que está acontecendo aqui no gráfico diário, o que me chama a atenção é se ocorrer algum sinal um pouco mais relevante para cima, um fechamento aí melhor ainda, não só acima de uma região de fundo anterior, não só acima da região dos 9,44, mas se for para cima até dos 9,75, um candle um pouco mais forte que de alta, traz a possibilidade de se abrir uma compra mais, para mim isso aqui seria mais para um fechamento de pregão, stop podendo ficar até aqui embaixo. Ou seja, uma confirmação extra que aumente a chance realmente de apontar para que essas 3 semanas tenham sido semanas de correção de toda essa pancada que foi esse candle aqui, e trazendo a expectativa de poder ter algo mais para cima. Então eu vou ficar de olho no papel, logicamente ela pode vir um pouco mais para baixo ainda. Se correr muito aqui forte para baixo, vou olhar em níveis de suporte para buscar a operação de compra, e olhando até pelo gráfico semanal, colocando aqui um Fibonacci em cima desse movimento de alto gráfico semanal, ou buscando em cima da média, ou região aqui para trás de suporte ali perto dos R$8. Enfim, no gráfico diário, ver aqui perto de região de suporte semanal, gerou sinalização de alta, apesar de não estar mais em tendência de alta no gráfico diário, perdeu o último fundo ascendente, ativo ainda que me chama a atenção para buscar a operação de compra. Itaúsa, comentado na semana passada, não mandou, os bancos não andaram na semana passada. Itaúsa sim, rompeu essa região aqui, que era uma das alternativas de se buscar uma entrada, né, se rompesse essa máxima aqui. Chegou a andar um pouco aqui para cima, daqui para cá, chegou a gerar ali no máximo ali uns 3,2%, perdeu força, voltou para a região de topo anterior, chegou até fechar abaixo e voltar para cima na sexta-feira. Caso consiga na segunda romper já essa máxima aqui, reforça um pouco mais a chance de subida. Mas ela ter voltado para baixo desses topos aqui, ó, já deu um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Para quem está posicionado, por exemplo, em
em Itaúsa ali pelo gráfico semanal, um dos pontos de possível saída é a perda da mínima dessa semana na faixa dos R$ 10,22. Então vai ser importante, ela está num ponto relevante, ainda de um topo anterior, mas abaixo de topos anteriores, está no momento de definição aí de possível movimento, continuidade do movimento de subida. Perda justamente dessa mínima aqui reforça um pouco mais a chance de queda do preço desse ativo. E PECAR3, que também tem aqui uma semana, lembrando que PECAR3 era PECAR4, trouxe para PECAR3, mas enfim, o histórico de cotação não veio. Mas de maneira geral, depois que trouxe a liquidez aqui para cá, temos aqui um pivôzinho de alta na semana, alta da semana 5,34%, aumentando a chance de poder ter algo para cima, aumentando essa expectativa. Baseado nisso, o que realmente começa a mudar essa expectativa é voltar para baixo da mínima dessa semana, 64,94, ou seja, voltar para trabalhar abaixo de R$ 70. Indo para o gráfico diário desse ativo, gerou ali um rompimento, uma retomada da tendência de alta, volta no topo anterior e gera um candle semelhante a um martelo, um padrão de reversão dos candles, um padrão altista aí dos candles, que aponta para a confirmação do mesmo se superar a máxima do candle anterior, da sexta-feira, 74,97, reforçaria um pouco mais a chance de subida. E se não confirmar, confirmou o padrão, mas não subiu e perdeu essa mínima, seria o stop da operação. A perda da mínima deste candle aqui, 72,60. Se quiser colocar um stop mais abaixo, seria abaixo desse grande candle de alta na faixa 72,11, 72,10 o ponto aí de stop. Seguindo então para aqui os em Minas. Semana ficou totalmente de lado, alta ali de 0,8%, seguindo dentro do processo de correção. Já tinha perdido a mínima da semana passada, mas não conseguiu reverter para cima. Foi até o último ativo falado na semana passada, né? Porque o principal sinal seria romper tudo isso aqui para cima, né? Não conseguiu. Gerou um candle bom ali, ó, no pregão de sexta-feira. Superação dessa máxima aumenta um pouco mais a chance de subida. Mas o sinal mais relevante, no meu modo de ver, para dar continuidade ao movimento de alta nesse papel, para, por exemplo, se firmar acima dessa região no gráfico mensal que ela fechou ali no mês passado, acima do 7,19, não voltar mais para baixo desse patamar, seria o rompimento disso aqui tudo, que aí a gente poderia até apontar um pouco mais lá para os em Minas, lá na região de próxima resistência mais relevante no mensal, na faixa dos 9,50, superando aqui esse patamar de 7,84. Primeiro sinal positivo para isso, superar o 7,58. Para quem está comprado em uns em Minas, esse ponto aqui já é um ponto relevante de se trabalhar com stop abaixo dessa mínima, que inclusive é a mínima dessa semana aqui, ó, que é de R$ 7,17. Quando eu falei lá de 9,50, ainda tem aqui um gapzinho para um desafio importante, um 9,50 no mensal. Tem um desafio importante aqui no gráfico semanal na faixa dos R$ 9,09 o fechamento desse gap. Na realidade vai de R$ 8,87 até R$ 9,09. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Um grande abraço, uma excelente semana para você e até amanhã.